E vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as invasões de terras pelo MST e a posição da bancada ruralista. Eu converso com Evair de Mello, que é deputado federal pelo Progressistas do Espírito Santo e segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, obrigado por dar a oportunidade de falar desse tema que tem atormentado o rural brasileiro. Exatamente, não é? Diante das invasões, das recentes invasões de terras, especialmente do MST e com destaque nos terrenos da Suzano lá na Bahia, mas ocorreram também outras invasões, nós tivemos manifestações de vários parlamentares propondo mudanças na legislação, proibido, por exemplo, invasores de assumir cargos públicos, receber benefícios sociais, se inscrever em escolas públicas também, até enquadrar como terrorismo as invasões de terras rurais, de lotes, de casas por mais de duas pessoas. E o senhor propôs a criação de uma comissão externa para fiscalizar e verificar a motivação, causas, consequências das invasões que em alguns casos o senhor já vê um indício político e não apenas de reforma agrária, não é? Olha, eu acompanho esse tema de perto, dada a minha trajetória profissional e naturalmente na condição aqui agora de vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Esse é um tema que atormenta todo o Brasil. Naturalmente, no governo Bolsonaro, a certeza que a lei seria cumprida, os movimentos deram uma recuada. Mas com o retorno do Lula ao poder, naturalmente o Lula tem um histórico de amizade, relacionamento e proximidade, não confiando no governo, então começaram esse movimento a pipocar em todo o país. E naturalmente esses que mais deram publicidade nos últimos dias, deram essa visibilidade, foi essa invasão covarde e criminosa que fizeram nas fazendas da Suzano, no sul da Bahia. Lembrando que o sul da Bahia sofre um movimento compartilhado. Além do MST com essas invasões, também tem esse histórico dos falsos índios, que estão levando um terrorismo para toda aquela região. Isso se somou com esse movimento liderado pelo Zé Rainha, como eu disse, um amigo do Lula. Em 97, quando o Rainha foi julgado lá em Pedro Canário, no meu estado, pelo assassinato de um produtor rural, o Lula estava lá para defender o Zé Rainha, depois o Zé Rainha foi julgado em Vitória, na capital, e o Lula estava lá, portanto, isso tem um histórico de amizade. O Zé Rainha agora sai do MST, cria a Frente Nacional de Luta, mas que tem os mesmos objetivos, e não confiando no governo, provoca o chamado o Carnaval Vermelho, e com os crimes piores, além da invasão, também cometeu os crimes de extorsão, e naturalmente registrar aqui a competência do governador Tarcísio, e o capitão Derri, secretário de Segurança Pública, que prevaleceram a lei. E o governo perdeu nisso, porque a Justiça determinou a reintegração de posse imediata das fazendas da Suzano no sul da Bahia. O Zé Rainha e os seus comparsas permanecem presos pelo crime de extorsão. E, é claro, aí o ministro da Agricultura, que levou muito medo a nós do rural, porque o ministro da Agricultura só tinha feito falas até aqui de carinho, de apreço, de reconhecimento do MST, segundo estão me dizendo, é enquadrado pelo próprio governo. No dia de ontem, no Rio Grande do Sul, já mudou a fala e mudou o discurso. Portanto, o governo sofreu essa derrota, porque esses movimentos de invasão de terra têm claramente um alinhamento político e ideológico com o governo do PT. Agora, em relação à mudança na legislação, o senhor defende, por exemplo, que a punição possa chegar ao enquadramento como terrorismo no caso das invasões? E nós tratamos disso na lei do terrorismo do ano passado, e o nosso entendimento é esse. A invasão de propriedade privada, pela forma como está sendo feito armado, precisa de ser enquadrado como terrorista. São claros milicianos, são pessoas que querem a baderna, que querem a desordem. Portanto, o Brasil precisa de avançar por isso, porque o rural, para nós, ele é muito importante, não só na produção de alimentos, como para a balança comercial. Então, há um risco até econômico do próprio PIB do país se nós não temos essa segurança jurídica, essa segurança no campo. E essas pessoas precisam de respeitar cada dia mais, ter uma punição mais severa, né, pela ordem, para ter a garantia, inclusive, que vai chegar alimento na sua casa. O crime, por exemplo, que o Zé Rainha está sendo acusado, ele e seus comparsas, que está preso em São Paulo, de extorsão, é um negócio escandaloso. Isso, se fosse em um outro país, a punição seria até um pouco mais severa do que só prisão perpétua, porque a extorsão à luz do dia, né, é um negócio vergonhoso você imaginar que pessoas aliadas desse governo cometem esse tipo de crime. Portanto, são milicianos, precisam ser enquadrados como terroristas, aumentar a sua pena e a todas as punições. A pessoa tem que ser, na verdade, tem que ser retirada
e banida de qualquer acesso a serviço e oportunidade pública que o país possa oferecer. Agora, deputado, nós tivemos casos diferenciados de invasões desde o começo deste ano. Foram 10, o senhor citou até o estado de São Paulo, mas foi São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram 10 invasões. Nós tivemos nas terras da Suzano, na Bahia, tivemos uma outra em Jacobina, em que a Justiça determinou a desocupação, inclusive com uso de força, e houve uma situação de conflito na região. Então, são casos diferenciados. Em relação a Suzano especificamente, hoje houve uma reunião entre a empresa, representantes do MST e o ministro da Reforma Agrária, o Paulo Teixeira. Eles marcaram uma nova reunião entre eles, uma tentativa, uma mesa de negociações, porque a justificativa para essa invasão do lado do MST teria sido o não cumprimento integralmente de um acordo que foi formalizado em 2015. Então, por isso eles teriam invadido. Então, é um caso diferenciado. Tem os outros. O senhor citou a posição, por exemplo, do ministro Carlos Fávaro, e ele citou em um evento, inclusive, a prisão do José Rainho, como um exemplo de que não se concordaria com esse tipo de ação de invasão. O senhor vê condição de conversa com o governo também, do lado dos ruralistas, da bancada ruralista no Congresso, para se tentar um entendimento? É preciso deixar claro que nada justifica a invasão. Se o MST quer negociar com o Ministério do MDA, que sente que negocia, né? Porque eles se aliam a outros movimentos, depredam esse patrimônio, né? Não vai restabelecer porque depredam o patrimônio, incendeiam florestas, saqueiam óleo diesel, animais, isso é claro, e isso é público. Nós temos um entendimento que o Brasil precisa de passar por regulação fundiária, ela é muito importante para trazer essa segurança para quem está no campo. Nós precisamos de continuar com a titularização de terras que foi iniciada no governo Jair Bolsonaro, mais de 400 mil títulos de terra, porque os assentados no governo passado não tinham título de terra. Nós entendemos que, para o bem do rural brasileiro, nós precisamos de avançar com essa titularização de terra e vamos discutir, sim, em terras, por exemplo, o programa Crédito Fundiário, um programa extraordinário, né, onde o governo pega uma propriedade, pega as pessoas que têm aptidão e vocação para a terra e faz esse assentamento. Então, assim, tem inúmeras formas de permitir que quem quer ter terra possa ter a sua terra como política pública, com entendimento do setor produtivo. Nós somos parceiro e aliado para boa, justa e correta e legal o uso da terra brasileira, mas repúdio total dessas manifestações, tanto de extorsão quanto de invasão de propriedade. Esse é o nosso repúdio. E nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, estamos aqui dentro do Congresso para fazer um bom diálogo para que o rural brasileiro seja pacificado, invasão em hipótese alguma. Nós tivemos no passado laboratórios, fazendas de pesquisa, campos experimentais, materiais genéticos, ou seja, isso é terrorismo sim. Por isso, isso tem o nosso repúdio. E nós, claro, estaremos no Congresso, na frente, com um bom diálogo, para que possamos fazer, como eu disse, a boa, justa e legal ocupação da terra brasileira. Agora, deputado, vai irá uma ameaça aí no ar de mais invasões no mês de abril, porque se de um lado há questionamento em relação às invasões com toda a justiça, por outro lado o MST está cobrando que o governo acelere a definição do cronograma de assentamentos para o atual governo. Então o governo está sendo pressionado também do outro lado em relação aos assentamentos e tem essa ameaça de mais invasões no mês de abril. Como é que o parlamento pode se preparar? Como é que os produtores rurais, na verdade, os proprietários de terras se preparam para essa situação? Há esse temor? Nós achamos estranho porque nós não vemos o MST pedir, por exemplo, acelerar a titularização das propriedades. Isso é importante, porque quem recebeu a terra no passado tem o seu título e possa continuar a sua história. Eu queria ver o MST pedindo a titularização dessas propriedades. Quem é amigo do MST, da Frente Nacional de Luta, quem é amigo do Zé Rainha, é esse governo. Então, naturalmente, se o governo criou alguma expectativa, né, se o governo fez algum acordo, recebeu algum documento, fez algum tipo de pacto com o MST para acelerar a reforma agrária, o governo que dê publicidade cumpra isso. Né? Nós não vamos aceitar. O ministro Fávaro, ele mudou o discurso. Preciso ressaltar, a primeira fala dele foi no Rio Grande do Sul, lá na Expo Direto, onde ele mudou o discurso. Ontem à noite, na Frente Parlamentar Agropecuária, ele mudou o discurso, porque até então o discurso dele era de bom entendimento, bom relacionamento. Isso é um avanço importante. E nós queremos o cumprimento da lei. Se o governo prometeu para o MST, é o governo que cumpra. Agora, não é, o MST não vai invadir propriedade. Nós confiamos na justiça, nós confiamos na lei e não tem nada nosso que não seja dentro dos parâmetros legais. Portanto, repúdio total, nós vamos à justiça e queremos a reintegração de posse. E os governadores
que eles que fazem a entregação de posse possam ter esse entendimento, esse juízo, assim como teve o governador Tarcísio de São Paulo, né, que as forças policiais estejam à disposição da lei. Se a lei determinar, cumpra-se a lei. É isso, eu agradeço muito a participação do deputado Evair de Mello, deputado federal pelo Progressistas do Espírito Santo e segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Deputado, uma boa noite, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Com vocês.